Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Ponto Contraponto de 2022. Dessa vez nós vamos olhar uma das séries solos do Kiko que o Carlos Villagrán fez depois de ter saído do programa Chaves, Chapolin, Chespirito em geral. E muitos não sabem, mas o Carlos Villagrán criou diversas séries, seriados do Kiko. E era Kiko com K, tá? Porque o personagem Kiko do Chaves é com Q. E para não dar problemas de direitos autorais, o Carlos Villagrán colocou o K. Só que, é claro, deu direitos autorais do mesmo jeito. Aconteceu até uma coisa curiosa, que a Televisa, ano passado, começou a dar strike em vídeos das outras séries do Kiko, que tudo bem, o personagem é do Bolanhos, mas eles não têm o direito das outras séries, eles só têm do personagem. Mas tudo bem. A série que a gente vai ver hoje é a última série do Kiko, Kiko, que, se eu me lembro bem, passou na Rede TV ou na Bandeirante e também lançou em box de DVDs. E o episódio em questão que vamos resenhar é O Anjo. Uma coisa bem notável desde o começo é a câmera. Comparado com Chaves, nos episódios mais antigos até os mais novos, lá antes de ter virado o programa Chespirito, você vê que a câmera aqui é muito melhor que lá, porque lá ainda tinha alguns erros na câmera, a qualidade não era das melhores. Aqui a qualidade é muito melhor. Isso eu posso dizer que é uma coisa que melhorou. Agora, a caracterização dos personagens é uma coisa difícil de se falar. Eu não vi muita diferença no Seu Madruga. Tudo bem, ele está trabalhando e tal, mas o Carlos Villagrán parece ter tentado colocar o mesmo personagem do Chaves, só que em uma situação um pouco diferente. O Kiko, aquele garoto lá que fingia ter mais dinheiro do que realmente tinha, que achava que era mais recebido que os outros. Aqui ele tá parecendo muito mais o Chaves. Se você for perceber o começo lá da piada do Seu Madruga chamando o Kiko e o Kiko caindo, derrubando aquele monte de lata, aquilo é uma coisa que eu vejo muito mais o Chaves fazendo no seriado do que o Kiko. Talvez seja algo pra mudar o personagem o suficiente para não receber direitos autorais, mas, de novo, por que você tentaria colocar uma roupa parecida com um personagem antigo e ao mesmo tempo tentar mudar ele o suficiente? Para mim isso não funciona. Dos personagens em si, os personagens originais assim que o Carlos Villagrán criou nesse seriado, vamos falar deles. Eles não tiveram uma boa introdução nesse episódio. O Totó lá deu para perceber que é um personagem estilo Chaves que está esfomeado, só que ele ao menos parece ter dinheiro, parece ser só um garoto magro que é esfomeado, que é um tropo que eu não vejo muito hoje em dia. A Pamela parece ser a personagem de interesse amoroso que usa da sedução para poder conseguir mais alimento, que o Seu Madruga está literalmente dando produto de graça para ela, né? Tem até aquela piada lá com o Kiko. O Fito não tem como saber nada desse personagem nesse episódio. Porque, literalmente, ele aparece lá por uma piada de 2 minutos e a gente nem sabe muito da personalidade dele. É uma coisa que eu odeio muito quando alguma série ou filme, animação, cinema em geral, vai introduzir um personagem ou vai mostrar um personagem que apareceu antes, mostra ele lá por 2 minutos só pra falar, ei, olha esse personagem aqui que nós introduzimos. Só que daí eles ignoram totalmente ele e aquela cena acaba se tornando nada além de filler. E falando de filler, esse episódio podia ser muito bem 11 minutos de duração. Se você cortasse os primeiros 10 minutos do episódio, ele seria igual, porque o plot do Kiko indo lá e trocando as encomendas e fazendo uma boa ação só acontece nos 10 minutos restantes do episódio. Os primeiros 10 minutos são só piadas tentando mostrar como seria a venda e as coisas e tal, só que acaba não funcionando, porque não tem um ponto para aquilo, é só filler.
Um diferencial interessante também, muito notável, é a ausência das risadas de fundo, que pra mim não funciona. Chaves tem um roteiro bom, só que se você tirar as risadas de fundo, você vê que acaba ficando chato. Sim, eu sei que isso é um tema controverso, muitas pessoas odeiam risadas de fundo, laugh track em inglês, só que às vezes elas são necessárias para poder ajudar piadas. Claro, piadas de desenhos animados podem ser estragadas com laugh tracks, só que quando o seu seriado é muito de humor físico e muito pastelão, eu concordo que risada de fundo possa melhorar de certa forma. Aqui, por exemplo, sem as risadas de fundo, algumas piadas ficam bem vazias. Aquela piada lá do Kiko confundir o Seu Madruga com o esqueleto, é muito boa. Só que faltou a risada de fundo, faltou mais emoção do personagem também, o que acaba fazendo com que a mesma não funcione. No geral, não tem muito mais do que eu possa falar agora, depois de assistir esse episódio. Eu pesquisei sobre que essa série do Kiko é considerada a melhor série do Kiko já feita, o que pra mim não é muito bom, porque se esse episódio tem alguma coisa a falar é que a série não começou muito bem. E se essa é a melhor, então eu imagino como é que deve ser as piores séries do Kiko. Mas isso é tudo que eu tenho pra falar. Bom, a coisa mais interessante que você falou foi a questão da risada. Que é muito engraçado, eu sei que muita gente fala contra. Existe um certo elitismo de que se você está fazendo comédia de baixo calão, você está... não é inteligente. E muita gente já diz já há algum tempo que essa não é a questão. A questão é se é bem feito ou não. Eu acho que isso se aplica perfeitamente à questão da risada, da risada enlatada, como as pessoas falam. Porque, por exemplo, eu costumava gostar de Big Bang Theory. Claro, eu não seguia, eu não via, ainda era aquele padrão e TV a cabo e tal, e isso não funciona pra mim. Mas quando eu via, eu gostava, eu achava engraçado, eu achava divertidinho. Naquele mesmo senso de, você não deve levar isso muito a sério, os personagens são mais rasos, é assim mesmo. Então quando você tem essa situação de os personagens estão ali para fazer uma piada, e eles são mais rasos porque não é para você considerar isso demais, eu acho que funciona perfeitamente bem você ter uma risada ou não. Talvez a questão maior seja a questão do exagero, porque, como nós sabemos, várias séries colocavam aquilo e achavam isto quer dizer que é uma piada agora. Como você ver alguém entrar com um chapéu grande e essa é a piada. Meu Deus, o chapéu dela é grande, veja como todos estão rindo. Então por isso começou a se ver que a risada enlatada não era uma boa coisa, mas é mais a questão do exagero, não é em si um problema. Da mesma forma, eu não vejo como um problema você ter na Praça Nossa os seus esquetes recorrentes, que vão ser a mesma piada repetida, vão ser o mesmo formato, se você fizer bem. Eu lembro de achar muito mais interessante o esquete deles lá com o açucareiro, que eles tentam fazer o açucareiro funcionar e eles estão basicamente dizendo o povo tá fudido, o fulano tá fudido, e é uma piada visual e funciona, do que o político que tá roubando, ou o fulano que é mulherengo, que são piadas muito repetidas e muito mal feitas. E não importa que tá todo mundo rindo, com a plaquinha dizendo ria, ria, porque é mal feito, então não funciona, enquanto que aquele do açucareiro funcionava um pouco melhor. A questão de caracterização dos personagens realmente foi muito rasa, como eu disse no meu ponto. Eu fiquei com raiva daquele bully. Eu não acho que é uma coisa que eles queriam fazer, mas acabou acontecendo. Mas a outra coisa que você falou que eu achei interessante é que o Kiko meio que teve que se transformar. Eu não acho que fosse a questão que você falou de não ser o mesmo personagem para que não incomodassem ele, mas de basicamente o Kiko ser um antagonista na outra série, então ele não poderia ser um protagonista. O Kiko só funciona no Chaves trabalhando a partir do Chaves. Se você bota o Kiko só sendo o Kiko e vivendo com a tia rica, eu não sei, de repente uma das outras séries fez isso, mas se você só tem o Kiko vivendo com a tia rica e sendo o cara rico e ele é meio babaquinha como ele era, mas todo mundo mima ele, como parecia ser o caso, não importa, não adianta o que você for fazer, é só um cara chato.
Então eu acho que é mais a questão de deixar o personagem interessante e ter um conflito, porque o cara que tem dinheiro, mas finge ter mais dinheiro ainda, não ia querer ser um entregador da venda. Meio que você poderia argumentar que aquele carrinho ainda é ele tentando parecer ser mais do que é, mas ele meio que é um entregador de venda mesmo assim. É engraçado você falar que o Dom Ramon é basicamente o mesmo, porque eu meio que vejo alguma diferenciação nele. É tipo, o Dom Ramon, se ele fosse o dono de uma venda, se ele se importasse em ganhar dinheiro e tal, que no mínimo seria um universo paralelo, não seria um mesmo personagem. Mas é interessante, voltando ao Kiko, que o Kiko dificilmente faria alguma coisa tão bondosa como ele fez nesse episódio. Ele só aprenderia a compartilhar com os outros porque a mãe tava ali dizendo, você tem que aprender a compartilhar, porra. Você é um mimado filho da mãe, então não sei o que tal, porque você não é pra querer só o que você quer, porque essa é a lição daquele episódio e porque a mãe falou isso. Mas ele mesmo, ele não faria isso. Então, realmente, como você disse, ele tá bem mais perto de seu Chaves, que no final daquele episódio, famosamente, divide com o Seu Madruga a comida que ele tirou da festa do Kiko, porque ele sabe que o Seu Madruga também não tem o que comer. Enquanto que o próprio Kiko, se a mãe não tivesse ali e tal, ia desejar que a festa fosse só pra ele, e ele tivesse um bolo e sanduíche de presunto só pra ele, e dane-se. Que é ainda mais egoísta do que aquele egoísmo de chamar o Seu Madruga de gentalha. Ele não queria nem que a festa dele fosse só a família dele e o nhonho, gente de classe. Não, ele queria só pra ele, só ele ia comer tudo. Então, com certeza, aquele Kiko não é o Kiko. Porque se ele fosse o Kiko, nós teríamos que ter uma série de anti-herói. E isso simplesmente não era feito na época. Mas eu acho que é isso. Vejam o meu ponto no meu canal e até a próxima.